Olá, meus irmãos. Então, a gente nesse vídeo vai terminar essa sequência que a gente está fazendo sobre o zelo missionário na América Latina, né? Com uma entrevista que nós pegamos na Pergunte e Responderemos número 343 de 1990, como vocês já sabem pelos outros vídeos. Então, a gente fez um paralelo entre o que já foi e o que a igreja quer que seja. Então, a atuação da igreja ontem e hoje, porque eu costumo dizer, né? Não se faz nada como se não se tivesse feito nada parecido antes. É importante a gente pegar exemplos passados, tirar deles o que é de bom, né? Fazer uma certa reciclagem nessa atividade, porque lógico, né? Até os mecanismos de comunicação mudaram, mas sim usar essas experiências desses grandes missionários que estiveram aqui na América Latina e precisam ser lembrados. Então esse vídeo é nesse sentido. A gente tem aqui uma entrevista que foi feita com Primaz, Monsenhor Nicolas Jesus Lopes na época, né, em 1990, ele era Primaz da Amazônia, em São Domingos. Então, nessa entrevista toda ele está falando dessa evangelização na América. Então, quando eu peguei essa revista, eu falei, olha, a melhor coisa que a gente tem é fazer um paralelo entre o que foi e o que o Papa quer que seja, porque é óbvio que o Papa estudou essa evangelização, como o Papa da América Latina, um jesuíta, portanto, descende dessa linha de evangelizadores da América Latina. Então vamos saber o que eles fizeram junto com os franciscanos. Nosso Papa tem o nome de Papa Francisco. E por fim eu resolvi deixar um trabalho titânico. Então, esse vídeo nosso vai falar sobre realmente o que eles fizeram aqui e vai dar o exemplo das reduções, né? As reduções a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Mas vamos começar pedindo aí a ajuda do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então aqui a revista Palavra pergunta, né, ao Monsenhor a respeito do trabalho dos missionários. Aí o Monsenhor responde o seguinte: o trabalho realizado por eles foi titânico. Com a cruz no peito chegaram a todas as partes aonde não chegou a espada. Foram os primeiros que se adentraram no norte da Nova Espanha, na bacia quente e sufocadora dos rios Orinoco e Amazonas, e no sul penetraram ao longo do Rio Prata e nos Andes araucanos. Aprenderam línguas e dialetos. Escreveram gramáticas de línguas autóctones e valiosos tratados de filologia comparada. Isso quer dizer respeito aos índios, tá? Autóctones. Estudaram a flora e a fauna, a hidrologia e a orografia, né? Estudaram os relevos. Investigaram cuidadosamente as culturas existentes e fizeram magníficos ensaios de enculturação, que mais uma vez explico, trazer a fé cristã, católica, europeia, para uma cultura que não reconhece, não tem identidade com essa cultura, isso é enculturar, né? Trazer a evangelização aos povos que têm um outro tipo de origem. Fundaram escolas, institutos e universidades. Construíram hospitais e albergues, abriram estradas, edificaram aldeias e cidades. Gente, vocês têm noção do trabalho hercúleo desses missionários? Um trabalho fantástico, né? Para ganhar aquelas populações para uma fé e uma vida mais humana e mais digna, empregaram todos os recursos, a palavra, o teatro, a música. Olha que bonito. O missionário Cardiel escreve a respeito da missa dos índios no Planalto dos Andes. Olha que bonito. Ao Glória Patri, todos juntos, altos, contraltos, triplos, clarins, fagotes, violinos, harpas e órgão. Cantam o Glória com tal harmonia, majestade e devoção que fariam estremecer o coração mais duro. E como eles jamais cantam com vaidade e arrogância, mas com toda modéstia,
e dado que os meninos são inocentes e muitos têm voz, que poderia ressoar nas melhores catedrais da Europa, é grande a devoção que causam. Terminado o salmo após a consagração, tornam a tocar um pouco e logo entoam um hino. Em sua labuta, não recusam sacrifícios, vai voltar aqui o Monsenhor. Um desses missionários, Roque Gonzalez, recentemente canonizado com seus companheiros de martírio pelo Santo Padre João Paulo II no Paraguai, escrevia no começo do século XVII. Olha que bonito. Frequentemente alimentamos-nos apenas de raízes, que por serem venenosas, devem primeiramente ser maceradas. Assim, passamos muitos dias sem comer coisa alguma até o começo da noite. Então, mendigamos de palhoça em palhoça, a ver se os pagãos têm algo e não lhe querem dar. Trabalhamos durante todo o santo dia, afadigando-nos e suando, até que nos cai a roupa de tão desgastada que está. Às vezes, nem a podemos trocar durante 3 semanas. Os testemunhos são fantásticos, né? Basta que a gente saia do nosso conforto e se coloque numa situação dessa selvagem, né? Num ambiente selvagem, desconhecido desses missionários, e com todo o amor que só o Espírito Santo poderia mover, ele se dispõe a isso, por amor aos seus irmãos mesmo, a igreja, né? Então são um exemplo, a missão que o Papa quer suscitar na Amazônia também. Em 1524 chegaram os primeiros franciscanos ao México, nos conta o Monsenhor. Eram 12 como os 12 apóstolos, por isso foram simbolicamente chamados os 12. Este número implicava um projeto: construir, à semelhança dos 12 apóstolos, uma igreja nova e própria, indígena, nessas novas terras recém-descobertas, às quais nunca chegara a fé em Cristo Salvador. Inflamados por este projeto, aprenderam as línguas dos aborígenes, elaboraram catecismos adaptados, fizeram sérias investigações etnográficas, levantaram um seminário para indígenas, vejam bem, e chegaram a construir mosteiros para monjas indígenas. Algo de semelhante aconteceu em todo o continente. Engraçado que essas coisas não são divulgadas, né? A gente pega aqui uma revista de Dom Estevão Bittencourt, em que ele certamente só publicaria esse tipo de entrevista com, né, tendo a certeza da fonte e da correção dela. Então, Dom Estevão é o que eu falo, é um piso firme, né? Você pode ler Dom Estevão tranquilamente, porque ele é um defensor da nossa fé. Para terminar, já que aludimos às intromissões leigas, até que ponto os missionários se intrometeram em questões políticas ou, ao contrário, se mostraram omissos em sua responsabilidade de defender o ser humano? Aí o Monsenhor Nicolas responde: onde quer que tenha havido avareza e desordem, os missionários foram sempre inquebrantáveis defensores da liberdade e dignidade dos índios. O Monsenhor fala porque ele tem a fonte, né, o primaz da América Latina. Então ele na época, hoje não, né, não mais, mas eu digo na época, ele era um grande, profundo conhecedor da evangelização daqui. Então ele não inventar isso tudo, gente. Isso tudo está documentado, escrito, né? A gente não lê nos livros de história porque não interessa contar a parte boa, né? Interessa macular a imagem da igreja. Mas é por isso que a gente traz esse tipo de vídeo aqui. Defensores da liberdade e dignidade do índio. Ele cita Frei Antônio de Montesinos, Frei Pedro de Córdoba e Frei Bartolomeu de Las Casas. Não foram exceções, foram sim o denominador comum da evangelização. Diversas foram as alternativas que os missionários apresentaram à encomenda. O que era a encomenda? Consistia, vai dizer Dom Estevão aqui numa nota de rodapé, consistia na doação de um território importante ao senhor espanhol, que é o encomendeiro, que tinha o direito de exercer autoridade sobre as populações indígenas locais e usufruir o produto de seu trabalho. A ele competia fornecer morada, alimentação, animais domésticos e proteção aos habitantes de suas terras, que em troca ficavam obrigados a prestar-lhe serviço em seus campos, suas minas, além de pagar-lhe o tributo, ou seja, é uma escravidão praticamente, né? Frequentemente, porém, os colonizadores cometiam abusos chegando a vender índios. Da escravidão para esse tipo de negócio, ele tinha o poder do terreno, né? Do lugar onde ele estava. E aí, essas alternativas, né,
cita Monsenhor que a mais feliz e bem sucedida foi as Eduções dos Guaranis. É por isso que eu peguei uma outra revista que Dom Estevão fala das Eduções para a gente ler um pouquinho. No fundo deste e de semelhantes projetos estava da parte dos missionários uma opção clara pela justiça e pela promoção humana dentro de um conceito genuíno da salvação em Cristo. O reino que Cristo veio implantar na terra é transcendente e eterno. Não está só ligado às necessidades físicas, né, deste mundo, mas também imanente temporal. Ou seja, ele diz respeito, a mensagem de salvação diz respeito ao ser humano em determinado momento e lugar de sua história. Né? E a dignidade humana é uma coisa que tanto Cristo quis que nós lutássemos por ela, pela justiça e pelo bem-estar humano, que ele ia sempre nos mais frágeis. Então isso é totalmente, se coaduna com a nossa doutrina cristã, porque a nossa fonte é Cristo, não é isso? O ponto central desse reino é o homem, todo o homem, todos os homens, imagem e semelhança de Deus, que é justamente o que a nova ordem mundial não gosta. Ela descentraliza Deus porque ela corta o transcendente. Mas o ápice da criação, o homem feito imagem e semelhança de Deus, não é isso? Cuja dignidade natural se exprime em direitos inalienáveis que nenhum ser humano, nenhum Estado pode pisotear ou preterir. Nesse sentido, era a dupla missão da Igreja nas terras descobertas: impedir por todos os meios ao seu alcance o vilipêndio do ser humano e conscientizar os débeis e subjugados de sua excelsa dignidade, não somente proclamando-a, mas também promovendo-a. Titânica obra daqueles gigantes do espírito. Linda essa entrevista, gente. Eu fico feliz de partilhar isso com vocês. Tem uma sequência em que a gente pega Evangelho Nunciande, Querida Amazônia e essa entrevista para fazer um antes, né, e um futuro, vamos dizer, o passado, o futuro desse quadro da evangelização. Antes de passar para as reduções, eu queria ler para vocês, que vai corroborar com o que está escrito ali, que Dom Estevão muito bem nos trouxe. E no parágrafo 67 da Querida Amazônia, olha o que o Papa Francisco diz. João Paulo II ensinou que a Igreja, ao apresentar sua proposta evangélica, não pretende negar a autonomia da cultura. Antes, pelo contrário, nutre por ela o maior respeito, porque a cultura pode ter também um papel de mediação e de colaboração. Aos indígenas disse que uma fé que não se torna cultura é uma fé não de modo pleno acolhido, não inteiramente pensada, não com fidelidade vivida. Essa mensagem, João Paulo II deixou os indígenas do continente americano em 12 de outubro de 1992, tá? Passando para o 68 da Querida Amazônia, ele cita Evangelii Gaudium e diz que a enculturação baseia-se na convicção de que a graça supõe a cultura, ou seja, a graça vem ali, né, fazer parte daquela cultura, né? A cultura é o território onde a graça de Deus é lançada. E o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. Olha que bonito. O Espírito Santo embeleza a igreja, mostrando-lhe um rosto novo. É muito bonito, vale a pena a leitura inteira do 68, eu já fiz em diversos vídeos aqui, porque eu realmente achei ela muito bonita, e vale a pena vocês conjugarem, que também já li aqui, o Evangelho Nunciande número 20. Como eu disse em outros vídeos, a Evangelho Nunciande é o esteio da Querida Amazônia. A Querida Amazônia está toda ela parafraseada da Evangelho Nunciande. Vamos passar aqui para as reduções ou repúblicas indígenas. As reduções eram aldeamentos de índios que os padres jesuítas criavam à distância das cidades do Brasil, para evitar que os colonizadores brancos se apoderassem dos índios para escravizá-los. Nessas repúblicas, os índios recebiam não somente instrução religiosa, mas também o aprendizado de algum ofício que lhes permitisse ganhar a vida. Olha que bonito, né? Aí o bispo auxiliar de Brasília, na época, né? Desculpa, eu estou na Pergunta e Responderemos já 465 de 2001. Ele era então o bispo auxiliar de Brasília, Dom João Evangelista Martins Terra, que nós conhecemos ele bem, né? Ele escreveu um livro chamado Catequese de Índios e Negros no Brasil Colonial, em que analisa o trato dispensado pela Igreja aos índios e negros no Brasil de outrora. E aí apresenta a farta documentação. E aí o Dom Estevão diz que a importância dessa obra que merece divulgação.
E aí ele vai dizer que nessas páginas vão transcritos trechos da página 44 a 49 ou do capítulo relativo às reduções ou repúblicas de índios criadas pelos jesuítas e criticadas por certos historiadores que nessa instituição julgaram haver prepotência e exploração. Os papas se posicionaram, Dom Estevão sempre defendendo, né? Dom Estevão aqui nos diz que os papas se posicionaram abertamente contra qualquer tipo de escravidão. Papa Pio X, em 7 de outubro de 1462, denunciava a escravidão como um crime enorme, magnus celus, e ordenava que os bispos castigassem com excomunhão eclesiástica aqueles que a praticavam. No século XVI, Paulo III, depois de ter lançado excomunhão a todos os que reduzissem os índios à escravidão, promulgava em 1537 a bula Sublimes Deus, dirigida a toda a cristandade, anulando com efeito retroativo todo e qualquer contrato de compra e venda de escravos. Olha a ousadia da igreja, né? A igreja se metendo na política. É isso aí mesmo. De tal modo que todos os escravos de qualquer raça e cor deviam ser considerados livres e tinham direito de subtrair a essa condição. Porque a igreja, gente, era muito respeitada também. Não é que nem hoje, né? Que a igreja vive lá no Vaticano separada. A igreja, o rei ou a rainha que não tivessem respeito pela igreja também não eram considerados, porque também se tinha que o poder deles vinha de Deus. Então a gente tem que analisar as coisas à luz de um determinado contexto histórico. Já Urbano VIII, com breve comisso nobis, promulgado em 22 de abril de 1639, renovava essas disposições de Paulo III, com as palavras ainda mais fortes, tomando a defesa dos índios, reivindicando a igualdade de todos os seres dotados de razão. Reprovava, sobretudo, o tráfico e a escravidão negra, combinando penas canônicas contra os senhores que subjugavam seus semelhantes. Na bula Sublimes Deus, Paulo III dizia: com autoridade apostólica, pelo teor das presentes, determinamos e declaramos que os ditos índios e todas as mais gentes que aqui em diante vieram à notícia dos cristãos, ainda que estejam fora da fé de Cristo, não estão privados nem devem sê-lo de sua liberdade, porque Deus mesmo nos deu a liberdade, até de não aceitá-lo, nem do domínio de seus bens e que não devem ser reduzidos à servidão. Os governantes locais nas colônias latino-americanas, apoiando-se nos direitos do padroado, não permitiram a publicação desses decretos pontifícios e a escravidão dos índios e o tráfico negreiro ainda continuaram. Olha só que ousadia, né? Porque eles deveriam autenticar o que viesse de Roma aqui. E como não era interessante para eles economicamente, eles não autenticaram, não deixaram que entrassem. Imagina se hoje isso aconteceria, de jeito nenhum, né? Já em 1691, o missionário capuchinho Frei Jaca de Aragão protestava violentamente contra a retenção pela corte espanhola e pelos governantes locais de documentos condenando a escravatura negra, ou seja, se levantavam os religiosos aqui ainda dizendo que eles estavam errados. O risco que eles corriam também, né? Foi para proteger os índios contra a ambição desmesurada dos colonizadores espanhóis e portugueses que reduziam a escravidão e exploravam os trabalhos dos índios, que os missionários tiveram a ideia de separá-los dos convívios com os brancos nas aldeias e reduções. Aí vem a história. Anchieta, falando dos índios aldeados, diz que muitos são capazes do Santíssimo Sacramento, que recebem com muita devoção. E quanto à vida dos índios, excede a maior parte dos portugueses do Brasil, porque muito menos pecados cometem eles. Olha só. O regime de aldeamento durou séculos. No princípio, por toda a costa, as aldeias estabeleciam na periferia das vilas e das cidades, e observava-se que visavam essa tríplice finalidade. Quais sejam? Aqui não pode se perder também. Doutrina, a catequese, o ensino da religião e a formação da vida cristã. Econômica, a subsistência e a aprendizagem de um trabalho já regular e estável. E política, a defesa ou utilização dos índios cristãos contra ataques dos colonos escravizadores e dos gentios selvagens. O antigo superior provincial de Anchieta, padre Pero Rodrigues, escreve na vida do padre José, redigida em 1605, 8 anos após a morte do padre Anchieta, que se deu em 1597, um capítulo que é o retrato fiel da vida cotidiana no princípio do século XVII. Diz assim:
Todos os dias em amanhecendo se tange as ave-marias de pela manhã. Daí a pouco a missa, que acabada, se lhes ensina a doutrina na sua língua. E depois vai cada um a seu serviço, em algumas partes, como nas aldeias da capitania do Espírito Santo, entre as ave-marias e a missa, se ajuntam os meninos e meninas na igreja ou à porta de fora, e repartidos em coros, cantam em alta voz pelo português o rosário do benditíssimo nome de Jesus dessa maneira. Então os meninos: bento e louvado seja o santíssimo nome de Jesus. E respondem as meninas: e da Santíssima Virgem Maria, Madre sua, para sempre. Amém. E no cabo das 10 dizem: Glória Patri, etc. Desta maneira entoam os meninos e prosseguem até 50, que parece aquele tempo alvorada de anjos. A doutrina que a todos se ensina são as orações e parte do diálogo. Catecismo em tupi, composto pelo padre Anchieta, que contém a declaração dos artigos da fé, e após isso se recolhem os meninos para a escola, cada um à sua estância, uns a ler, outros a cantar cantochão e canto de órgão, e outros a tanger flautas e charamelas, que oficiarem as missas em dias de festas e solenizarem as procissões na aldeia e na cidade, e em outros atos públicos, como quando se examinam na sala os estudantes do curso para bacharéis e licenciados, e quando tomam os graus. Às 5 horas da tarde se torna o tanger o sino à doutrina, a que acode a gente que se acha pela aldeia, e se lhes ensina a doutrina com a outra parte, que contém a declaração dos sacramentos. Finalmente, à boca da noite saem os meninos em procissão da porta da igreja até a cruz, cantando algumas orações e encomendando as almas do fogo do purgatório. Além destes trabalhos e ocupação de cada dia, tem os padres, outras a seus tempos, de não menos importância, como são batizar as crianças, catequizar os adultos para o batismo, instruí-los para receberem o sacramento do matrimônio, procurar sua liberdade, curá-los em suas doenças, administrar-lhes os sacramentos da Santa Unção, enterrar os defuntos com tumba e a modo cristãos. E, sobretudo, o que dá maior matéria de admiração e amor de Deus. Escolhem os padres alguns de melhor vida e mais capacidade, e com práticas espirituais, pouco a pouco os vão dispondo para receberem dignamente o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Assim, homens como mulheres, o que eles, além da obrigação da Páscoa, continuam algumas festas do ano, quando o confessor julga que convém, à espera do dia em que hão de comungar esta aldeia muito quieta, tratando cada um consigo de se aparelhar para a confissão. E no dia recebem o Senhor devotamente, e o restante dele gastam em virem visitar a igreja muitas vezes, rezando de joelhos um pouco e outro pouco assentados, sem tratarem aquele dia de outro negócio nenhum. São muito devotos à paixão de Cristo, nosso Senhor, em memória da qual não perdem disciplina, que todas as sextas-feiras da quaresma tomam. Na igreja, depois da prática que este fim lhes faz o padre, e principalmente na procissão das endoenças, se disciplinam cruelmente com muita edificação dos portugueses, e até as crianças, seus filhos, com os rotinhos cobertos, vão remendando os pais. Tão poderosa é a graça de Deus e tão eficaz sua palavra, que faz de bárbaros devotos cristãos e de pedras filhos de Abraão, e dá a seus servos paciência e perseverança para continuarem com alegria estes trabalhos, e deles tiram fruto tão suave. Suavíssimo fruto é a glória de Deus, que sempre daqui se colhe o merecimento de obreiros desta vinha, a salvação de muitas almas que não tinham outro remédio, o proveito temporal dos portugueses, a mudança de costumes dessa gente bárbara. Vivem os índios por sua lavoura, de mantimentos que plantam e semeiam, de caça, pescaria e criações. Esta é a vida dos índios do Brasil, depois de alumiados com a luz do Evangelho e cultivados com os contínuos trabalhos dos padres da companhia. Este é o fruto que destes trabalhos se recolhe nos celeiros da igreja de mais de 50 anos a esta parte, desde o provinciado de Padre Nóbrega. E assim, meus irmãos, eu deixo esse lindo testemunho para vocês de trabalho hercúleo da evangelização, né, de um zelo missionário apostólico, de um tratamento de paz humano, né, como pais mesmo dos índios, né, os pais espirituais que cuidam não só da sua alma, das suas doenças, suas necessidades físicas e principalmente as espirituais. Que beleza a nossa Igreja Católica, que o Padre Francisco, né, o Papa Francisco, logre êxito nessa missão. Até mais.